Eu já conheço a igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos conheço o pastor. Eu realmente era bastante pequeno. E eu contei aqui uma vez um testemunho de um irmão, um Gedeão, que ele disse que realmente ele não queria, não precisava de nenhuma honra, não precisava de nada, ele realmente ele queria servir ao Senhor. E hoje eu realmente sinto-me até um pouco, como é que eu ia dizer, envergonhado, talvez seja essa a palavra, porque não estava a contar com isto, porque aquilo que eu realmente faço, ou seja, até considero a segunda Igreja Batista do Porto como se fosse, ou seja, uma também das nossas, ou seja, como o pastor falou, nós temos uma igreja e mais 3 missões, e ou seja, quando venho cá pregar, já para mim já é como fosse a família, como faço nas outras igrejas. Portanto, eu agradeço aos irmãos o carinho, mas realmente sinto-me assim um pouco constrangido, envergonhado, mas agradeço o vosso gesto, o vosso amor por nós. Obrigado. Então, a mensagem que hoje eu trouxe, da parte do Senhor, tem como título Angústia. Então, ao longo da vida, todos nós passamos por momentos de angústias. Ou porque perdemos alguém que amamos, ou porque temos problemas no trabalho, temos problemas constantes em casa, porque passamos realmente uma doença, não daquelas gripes, mas uma doença que abalou realmente a nossa vida. E a tendência para isso, quando normalmente recebemos a notícia, quando estamos a passar pelo pico, é pensar em, ao fim e ao cabo, desaparecer, mas quando eu digo desaparecer estarmos sozinhos para pensarmos naquilo que está a acontecer, chorar, por vezes não sabemos realmente o que fazer. A única coisa que nós sabemos é que é exatamente naquele momento que nós temos que dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor. É em cada momento da vida, seja na alegria, seja na angústia, seja na tristeza, nós temos que saber que temos que querer servir ao Senhor. Sabemos que o Senhor, em cada momento da vida, Ele está connosco para nos amparar. Então é isso que temos que fazer quando estamos a passar por uma angústia, é pedir ao Senhor forças, pedir ao Senhor entendimento, para entendermos o porquê que estamos a passar por isso. Porque tudo aquilo que nós passamos serve para nós buscarmos mais a purificação, a lapidação deste diamante em bruto que nós somos, porque quando passamos por estas coisas, nós temos tendência a querer chegar-nos mais a Deus. Diz a palavra do Senhor que é melhor uma casa onde há luto do que há festa, do que quando há festa. Então, o Senhor diz-nos mesmo quando nós estamos na tristeza, é nesse momento que nós queremos ir ter com Ele, que nós queremos falar com Ele. É nesse momento que nós sabemos que o quão reduzidos nós somos, quão frágeis nós somos. Nós sabemos que com as nossas forças nós valemos realmente zero. E só o Senhor Jesus é que nos pode elevar. Então vamos ler a passagem que hoje vamos estudar, que é no Salmo 4, Salmos 4, se os irmãos quiserem abrir. Salmo 4, do versículo 1 ao versículo 8, diz-nos assim a palavra do Senhor. Ouve-me quando eu clamo ao Deus da minha justiça. Na angústia me deste clareza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais que no tempo em que se multiplicaram trigo e vinho.
Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Então, logo no versículo 1 diz: ó Deus da minha justiça. Ele indica que o Senhor é justo e tudo provém dele. Todas as coisas que nos acontecem é porque o Senhor permite. Vejam o nosso irmão Jó, quando ele tinha riquezas, ele tinha tudo, tinha a sua esposa, os seus filhos, o seu gado, as suas terras. E eis que o Senhor Deus deixou que Satanás tocasse na sua vida, excepto não lhe podia tirar a vida. Então foi exatamente isso que ele fez. Satanás foi até ao limite com Jó. Tirou-lhe tudo, ele ficou sem nada, sem a sua esposa, sem os seus filhos. Ele ficou com uma doente, mas no fim de tudo, o Senhor sempre esteve com ele. O Senhor só permitiu até ali, o Satanás só pôde ir até ali. Então tudo aquilo que nos acontece é porque Deus permite. É porque tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tem um objetivo. O Senhor fez um plano para a nossa vida. Tudo aquilo que nos acontece ao redor é o Senhor que deixa. Eu vou-vos mostrar um testemunho que me aconteceu esta semana. Um senhor esteve lá hospedado no hotel e ele era uma pessoa aparentemente assim muito nervosa, mas ele confessou a um dos funcionários que ele era militar agora nesta guerra da Ucrânia. Ele era polaco, mas ele e os seus amigos ofereceram-se para ir para a frente da batalha. E ele disse que ele depois estive a falar com ele muito tempo. E ele disse que viu coisas, viu os seus amigos a ser vaporizados. Ele próprio não andava até dia 1 de junho, quando ele começou a dar os primeiros passos. E ele disse que passou por tanta coisa e viu a morte aos seus olhos. Ele viu coisas que eu nunca deveria ter visto na minha vida. Então ele estava a passar, ele indicava que ele disse: não consigo descansar, dói-me todo o corpo. E eu bebo bastante para tentar não sentir. E via-se que a sua vida estava entregue a Satanás. Ele via-se a angústia que ele sentia. Então, o meu objetivo e o nosso objetivo é realmente levar levar a palavra aos perdidos. Então, eu peguei no Novo Testamento, que nós temos lá no hotel, nos quartos, e eu peguei no Novo Testamento e entreguei, porque ele é português e inglês, e então eu entreguei. E comecei-lhe a falar de Jesus, comecei-lhe a explicar quem era Jesus, e ele continuava a dizer que ele acreditava a forma dele astral, acreditava em tanta coisa, numa força que poderia existir no universo. Ele acreditava em muita coisa, mas não acreditava que Jesus era o Salvador, ele não acreditava em Jesus. Então ele disse que já não queria ouvir mais, que estava cansado. E eu contei-lhe um testemunho que já contei aqui, que é de um irmão nosso que estava preso antes de se converter. E ele era muito temível aqui na prisão de Custóias. E ele era um dos presos que as pessoas tinham medo dele. E um irmão Lucas, que ele distribui a palavra nas prisões, ele foi ter com ele, deu-lhe um Novo Testamento. Ele, quando folheou, pediu para ter um segundo Novo Testamento. Ele achou aquilo estranho e perguntou-lhe o porquê dele querer esse segundo Novo Testamento. Ele disse: porque eu estou a ver que estas folhas é bom para mortalhas. Ele planeava fumar a Bíblia. E foi exatamente isso que ele fez. Ele fumou Mateus, Marcos, Lucas, mas quando chegou a João, ele decidiu não fumar mais, porque o seu nome era João. E ele disse que não ia fumar o seu nome. Então ele começou a ler a primeira a João e terminou em Apocalipse. Ele leu toda a Bíblia e no final ele reconheceu que Jesus era o Salvador, reconheceu que ele era um miserável pecador e queria mudar de vida. Enquanto eu estou a contar este testemunho, ele começou a chorar. Este homem lá no hotel começou a chorar. Ele perguntou-me: sabes como é que eu me chamo? Eu disse: não. Ele disse: o meu nome é João. Eu chamo João. E eu também vejo-me talvez nesse homem, que eu achava que eu tenho muita força e reconheço que eu posso precisar realmente dele. Mais tarde voltei a falar com ele e li em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17,
Ele dizia que era muito rico, os seus pais eram muito ricos. Ele não tem mais de 30 anos. Ele dizia que os seus pais eram muito ricos, que viviam todos juntos, ou seja, os seus irmãos, com os seus cunhados, as suas noras, viviam num raio de 800 metros, ou seja, eles eram todos vizinhos, mas ninguém falava uns com os outros. Ele disse, nós não falamos nenhum uns com os outros. Então eu pedi para ele ler em Apocalipse 3, 17, que diz, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Eu disse, não interessa a riqueza que possas ter, a riqueza que os teus pais têm. O que importa é que, aos meus olhos, ao que eu estou a ver, realmente és miserável. Porque não tens Jesus. A tua vida está uma desgraça porque não é Jesus que comanda a tua vida. Há dois comandantes. Há dois caminhos. Há um caminho que te leva para a vida eterna, um caminho que te leva para o céu, e é o comandante que te leva lá, ele chama-se Jesus Cristo. E há um outro comandante que ele se chama Satanás. E ele o que procura é destruir a criação de Deus. O que ele procura é destruir a tua vida, até que tu não possas mais respirar. Ele quer te destruir ao máximo. Mas não é, eu disse a ele, o Senhor hoje, eu tive a oportunidade de falar contigo, de Jesus, para que hoje possas mudar de vida. Hoje segues um comandante que quer a tua destruição. Eu estou-te a convidar a seguir um comandante que te pode dar a vida. Então ele começou a ler, e ele começou realmente a ler João 1. Ele leu o primeiro, o segundo e o terceiro, e no final de ler os três, ele disse que não estava preparado para receber a Bíblia. Não estava preparado para receber aquilo que a Bíblia lhe dizia para fazer. Então devolveu-me o Novo Testamento. E a lição que tiro disto é duas. Uma, Satanás está a correr rapidamente para destruir este mundo. Ele quer corromper tudo e todos. Ele quer matar não só todo o ser vivente. Ele quer fazer cair aqueles que dizem que servem ao Senhor Jesus. E a segunda é que é mais fácil pregar nas igrejas do que pregar àqueles que rejeitam. Não foi nada fácil, pelo menos para mim, ele voltar-me a entregar o Novo Testamento. Eu voltei novamente a dizer para ele ficar com o Novo Testamento. E se não estás a ver a quem estás a rejeitar, não é a mim, estás a rejeitar o Senhor Jesus. E voltei a dizer, fica com o Novo Testamento, porque, como diz em Isaías 55:11, a palavra que sair da minha boca jamais voltará para trás vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquele para quem enviei. Então, este Novo Testamento, hoje podes não conseguir recebê-lo, mas um dia ele vai novamente alertar-te e tu vais querer mudar de vida. Mesmo assim, ele não quis ficar. Mas ficou lá alguma coisa. Eu expliquei, e a minha oração é que um dia ele possa encontrar outra pessoa, outro irmão em Cristo, e também possa falar de Jesus. Ele agora já foi embora, disse que ia para a Suíça, mas que ele possa encontrar alguém que possa novamente insistir com ele, novamente lhe possa explicar quem é o Senhor Jesus. Isto tudo para dizer que quando nós vemos alguém angustiado, a angústia é apenas a combatida. Quando nós temos a fé, a confiança que é Jesus que está no comando da nossa vida. Ele não tem, o comandante dele não é o Senhor Jesus. É por isso que ele não consegue combater aquela angústia. É por isso que ele não consegue a alegria, não consegue o descanso. Ele dizia, só agora, depois de falar, de ler esta parte da Bíblia, parece que estou um pouco mais relaxado. Dizia que ele era só de pouca dura. Depois de ele me entregar o Novo Testamento, voltou novamente àquela stress, àquela coisa que ele estava. Vejam que nós temos que seguir o caminho reto. Eu disse ele, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único meio para passares desta vida para uma vida eterna. Porque se não seguires nesta vida o Senhor Jesus, se não
vias que o Senhor é o único Senhor e Salvador, tu, se morreres hoje, estarás no inferno. Porque é esse comandante que tu serves, é o comandante que te leva diretamente para o inferno. Então, quando nós pensamos que na angústia, quando passamos nós por angústia, nós achamos em certas ocasiões que é impossível a resolução. Eu vejo isso mais em doenças. A minha avó está bastante doente e eu realmente vejo que é difícil a sua resolução aos olhos dos médicos, eles já dizem que não há resolução, mas também lhe deram 2 meses de vida, ele já está cá há quase 9 meses. Portanto, eu sei que quem sustém, quem dá sempre a última palavra, é Jesus, o nosso Criador, a quem nós servimos. Então, nós temos que saber que Ele é o Deus dos impossíveis, que Ele não desiste de nós, Ele nos sustenta, Ele faz resplandecer a sua luz em nós. Porque é isso que quando nós dizemos que somos servos, quando nós dizemos que somos seguidores do Senhor Jesus, as pessoas têm que ver a diferença em ti. Têm que ver que tu não és mais tu que vives. Eu disse a Ele, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual se entregou a sua vida por mim. Nós temos que mostrar quem é Jesus na nossa vida pelas nossas atitudes, pela forma que nós falamos, pela forma que nós vestimos, pela forma que nós procedemos ao longo da vida. Porque as pessoas vão ver que tu és diferente, mas pela positiva. E eles querem ser como tu. Eles não conseguem alcançar essa paz. Porque nós estamos em paz quando temos Jesus na nossa vida. Versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então eu estive a ver o que é que significava infâmia. Infâmia significa desonra, descrédito. Então vejo se nós apenas substituímos a palavra infâmia, porque uma tradução diz: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em desonra? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Desonrar. Como é que desonramos o Senhor? Quando queres fazer apenas as tuas vontades. Quando queres fazer a tua vontade e levas a tua vontade até às últimas consequências. Vejam o que aconteceu com os hebreus. Os hebreus eram escravos e enquanto foram escravos, quando eles estiveram na angústia, eles queriam servir a Deus. Eles queriam um libertador, eles queriam um salvador. E Deus os libertou, Deus os salvou. E quando eles chegaram ao deserto, eu considero esta passagem, o deserto é como é a nossa vida. No momento o Senhor nos libertou da escravidão do pecado e ao longo da vida o deserto serve para uma preparação, uma purificação, uma altura para nós nos purificarmos, para queremos estar mais próximos do Senhor, porque um dia vamos alcançar a terra prometida. A terra que Jesus disse: eu vou para lá preparar morada. Então nós vamos alcançar um dia a terra prometida. E neste deserto, o que aconteceu é que esqueceram aquilo que Deus fez por eles para pecar, para pôr as suas vontades acima das vontades de Deus. E por isso mesmo é que só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Porque ao longo desses 40 anos eles foram se perdendo, porque não tinham realmente Deus na sua vida. 40 anos, irmãos, na Bíblia é importante, porque foi o número 40, porque é um tempo de preparação. Os 40 anos que eles passaram no deserto, o Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, também passou 40 dias no deserto a jejuar e a orar. Por isso mesmo ele resistiu ao diabo e ele fugiu dele, porque o seu espírito estava fortalecido. A sua carne estava enfraquecida, o seu espírito estava enriquecido. Então, quem é que queres alimentar tu? Alimentas tu o teu corpo ou queres alimentar a tua alma? Nós temos que buscar mais a transformação. Não é algo que por vezes seja fácil, tudo aquilo que nós conhecemos e queremos retirar tudo porque não é da vontade do Senhor e fazer aquilo que o Senhor te manda. Vejam Jonas não queria mais pregar, não queria ir mais pregar a Nínive. O Senhor enviou, ele disse: não quero ir, eles têm que ser destruídos. Não quero ir a Nínive. E ele fugiu, mas depois no fim de contas ele foi lá pregar. E o Senhor os poupou. É
é exatamente isso que Ele faz connosco. Quando nós temos que aceitarmos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, tem que ter realmente esse sentimento, tens de ter essa vontade. E não é apenas dizer de boca, tens que mostrar. Eu tenho uma árvore lá em casa que eu plantei e ela já começou a crescer, já apareceu assim um fruto muito pequenino. E foi para isso mesmo que eu a comprei. Comprei essa árvore, plantei, tenho tido o cuidado de a regar, agora chegou a altura também de meter o adubo, eu estou a cuidar dela porque eu anseio que ela dê o seu fruto. O Senhor também faz isso connosco. Ele cuida de nós a cada dia, Ele nos sustenta, Ele nos protege e Ele anseia que nós demos sempre o bom fruto. Nós possamos dar o frutos, primeiramente de arrependimento, mas depois temos que dar o fruto de mudança de vida. Porque o arrependimento sem mudança de vida, nada vale. Nós temos que nos primeiro arrepender, mas depois não podemos voltar a fazer a mesma coisa. Porque não é um arrependimento sincero, é um arrependimento momentâneo. Não é algo que estás a fazer, é algo que vou-me arrepender agora porque vi que errei, mas depois vou voltar a fazer a mesma coisa. Nós temos que buscar a perfeição, e a perfeição, nós temos alguém que queremos seguir. Temos alguém que dizemos assim, esta pessoa é o ideal para nós, esta pessoa que nós quer ser igual àquela pessoa. Eu lembro quando andava na escola, tinha uns colegas, e assim, eu quero ser como aquele jogador de futebol, eu quero fazer assim. E nós temos que dizer, eu quero ser como o meu Rei, Senhor Jesus. Eu quero seguir os seus passos. Nós não conseguimos ser exatamente, mas temos que nos esforçar para tal. Porque o pecado é sempre como uma âncora a puxar-nos, mas nós temos que resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Ele vai fugir de cada um de nós quando nós resistimos. E resistimos com os nossos esforços. Não, quando pensares em pecar, pare naquele momento e ora ao Senhor para que não peques. Para que não peques. É isso que nós temos de tentar buscar a perfeição. Eu estava a falar há pouco da minha avó. E ela lembra-se agora de tudo para trás. Ela disse, eu trabalhei tanto para o Senhor, mas se calhar podia ter trabalhado mais. Eu falei a tanta gente de Jesus, mas se calhar podia ter feito mais. Porque chegamos a um tempo, a um fim, e vemos que tudo aquilo que fizemos para trás foi pouco. Tudo aquilo que fazemos para o Senhor é pouco. Temos que trabalhar mais para o Senhor. A segunda parte da pergunta diz, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então, em Eclesiastes 1:2 diz, vaidade, tudo é vaidade. Então torna-se vaidade tudo aquilo que colocas à frente do Senhor. Eu hoje há culto, mas também, por exemplo, à semana há culto, mas também vai jogar ali o Porto. Então eu não vou ao culto, tenho que fazer isso. Eu hoje há culto, mas eu não vou ao culto porque tenho outros a fazer. É quando nós abandonamos as coisas de Deus para fazer outras coisas que não têm nada a ver com o Senhor, que não te vai acrescentar nada na tua vida. Mas estás na casa do Senhor, vai fazer com que tu aprendas a ser uma nova criatura. É isso que temos que ver, que temos que aproveitar cada momento que nós temos de estar na casa do Senhor. Nós vamos à casa do Senhor 1 hora. Muitos nem vêm ao culto semanal, mas vêm 1 hora por semana. Quantas vezes pegas tu na Bíblia para te instruires, para alimentares o teu espírito? Mas certamente tu segues a tua dieta, segues o teu plano alimentar, porque não queres falhar com o teu corpo. Mas como é que tens falhado com a tua alma? Tens tu seguido a palavra do Senhor? Eu disse àquele homem, ao João, e disse-lhe, olha, isto é um manual, é um manual do homem. Como eu lembro do pastor Abílio, que ele dizia muitas vezes que a máquina de lavar, ela tem um manual. E muitas das vezes, ele disse assim, eu não sei trabalhar com ela, e muitas das vezes nós vamos por tentativas, vamos ter, agora vou pôr assim esta temperatura, vou pôr esta voltagem, mas a roupa quando sai toda estragada. Todas as vezes é isso que nós fazemos. Esquecemos o manual, esquecemos que é isto que nos tem que guiar a nossa vida e vivemos a nossa vida por tentativas. É por isso que nós passamos por problemas, passas por aflições, porque não estás a reger-te segundo a vontade de Jesus. Não diz assim, olha, há pouco estávamos a cantar este último hino,
os anseios, coloca a minha carga, Senhor, sobre ti, leva a minha carga. Por vezes é difícil nós dizermos isso, é muito fácil a falar, é difícil a fazê-lo. Portanto, é muito difícil nós por vezes dizermos, Senhor, transporta a nossa carga, porque nós gostamos de estar no controle. Nós gostamos de controlar as nossas coisas, gostamos de controlar a nossa vida, mas é uma paz quando nós confiamos inteiramente, seja o que for, seja o problema que vamos passar, Senhor, seja feita a tua vontade. Realmente que possas levar a minha carga e que possas me dar forças para eu me esforçar. Eu há pouco estava a ver aqui o irmão a falar das férias e eu estava-me a lembrar da minha parte, do meu trabalho. E realmente eu penso o seguinte, que nós temos, como o irmão disse, descansar. Mas no tempo de trabalho nós temos que nos esforçar. O Senhor esforça-te e eu te ajudarei. Nós temos que nos esforçar no nosso trabalho. Mas como nós nos esforçamos no nosso trabalho, porque nós queremos ser uns bons funcionários, ou queremos, se tivermos negócio, queremos ter sucesso, então nós temos que pensar, as habilidades que eu tenho, os dons que eu tenho que também aplicá-la na casa do Senhor. Tenho que aplicá-la também ao serviço do Senhor. E esse deve ser o primeiro objetivo. Eu deixei tudo, irmãos, tinha muita coisa para fazer, tinha muita coisa para trabalhar. Mas estive com ele uma tarde inteira e uma manhã inteira a falar de Jesus. Porque eu disse a ele, se tiveres que ir embora, eu disse, olha, o meu objetivo de vida realmente é servir ao Senhor, falar do Senhor Jesus. Depois eu tenho que trabalhar, para viver nesta terra eu tenho que trabalhar. Mas o meu objetivo primeiramente é poder falar do Senhor Jesus. E deve ser esse o objetivo de cada um de nós. Fazer primeiramente a vontade do Pai, dar bons frutos e mostrar quem é Jesus na nossa vida. Versículo 3. Saber, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Aqui nós vemos que o Senhor separou aquele que lhe é querido. É um bocadinho difícil para mim entender que o Senhor é que nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, o Senhor é que nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Como nós não sabemos quem o Senhor escolheu, nós temos que continuar a falar de Jesus, a falar a outros. Nós não sabemos quem é que foi escolhido. Nós temos que continuar a falar. Vejam que quando os hebreus passaram no deserto, eles não sabiam quem ia entrar, quem não ia entrar na terra prometida. Quem pensaria que Moisés não entraria na terra prometida? No entanto, ele desobedeceu e não se achou digno de entrar na terra prometida. Andamos muito atarefados neste mundo e o mundo, irmãos, ao longo de 10 anos tem que caminhar para o precipício, tem que caminhar para a destruição. Eu penso há 10 anos atrás, eu andava na escola e eu vejo que cada vez mais as pessoas estão insatisfeitas consigo mesmo. Eu tenho visto alguns comentários, algumas petições. As pessoas hoje em dia nascem e não sabem se querem ser. Eu sou homem, eu hoje estou a pensar em ser mulher, mas daqui a uns anos eu agora já quero voltar a ser homem. Agora eu sou mulher, mas agora eu quero ser homem. Agora eu não estou satisfeita com o meu corpo, lá vai um pouco de botox. Eu lembro-me de um colega da escola que ele disse: eu sou branco, mas eu não quero ser branco. Então ele passava a vida a ir ao solário até que ele ficou cor de laranja. Era a ânsia dele, a ansiedade dele, a insatisfação dele da sua vida, que ele ficou naquele estado. Eles têm essa satisfação porque o pecado não satisfaz. O pecado, aquilo que eles buscam, aquela satisfação momentânea, não os satisfazem. É por isso que começa uma vez e vai e não consegue parar mais. A única coisa que satisfaz é servir ao Senhor. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e sairei com ele e ele comigo. Então, se ainda não aceitaste Jesus Cristo na tua vida, Ele hoje está à porta do teu coração a bater. Ele está à espera que o teu coração duro, o teu coração de pedra, que Ele, com esta água viva, que é a palavra do Senhor, Ele possa ser perfurado. O Senhor nos diz que eu te retirarei o coração de pedra e te colocarei um coração de carne. Porque é o amor que nós sentimos
o Senhor, o amor que o Senhor sente por nós, nós mostramos o amor aos outros. Eu recordo-me que uma vez eu vi um homem dizer o seguinte: as pessoas são aquilo que do seu meio, o meio que as rodeia é que faz a pessoa. Então, se nós amarmos tanto os nossos filhos, eles vão amar-nos, pelo menos deveria ser dessa forma, eles vão amar-nos de igual forma. Então, de acordo com o amor que o Senhor mostrou por nós, Ele morreu naquela cruz por nós, Ele venceu a morte, então nós sentimos amor pelo Senhor Jesus. É por isso que hoje estamos aqui, porque nós o amamos, nós queremos segui-lo, nós queremos honrá-lo com a nossa vida. Então temos que saber que temos que continuar a seguir o caminho que é o Senhor Jesus. Versículo 4 e 5 diz-nos: oferecei sacrifício de justiça e confiança no Senhor. Versículo 4: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos trará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então aqui diz: perturbai-vos e não pequei. Paulo fala exatamente estas palavras: perturbai-vos e não pequeis. Então nós podemos, por vezes, irar-nos, podemos ficar aborrecidos, mas devemos ter um freio, refriar-nos e não pecarmos. Aqui o rei Davi, ele exorta para que deixemos a raiva, a ansiedade, e isso só pode ser com um objetivo. Quando nós deitamos as cargas da nossa vida, é porque nós temos uma confiança e uma fé absoluta em Jesus. E sabemos que é Ele que comanda a nossa vida. Nós entrega a tua caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará na tua vida. O Senhor hoje pode transformar. Se estás com algum problema, alguma ansiedade, coloca o problema ao Senhor. Pede que o Senhor possa resolver. Confia que Ele pode fazê-lo. Porque hoje o Senhor pode transformar a tua vida. Versículo 7 e 8 para terminar. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nós só reconhecemos isto quando estamos numa angústia severa, porque diz: puseste alegria no meu coração no tempo em que se multiplicaram, mais que no tempo do que multiplicaram o trigo e o vinho. Quando nós tínhamos largueza na vida, quando nós estávamos satisfeitos com toda a vida, muitos esquecem quem é Jesus na sua vida. Porque estão bem ao longo da vida, acham que não precisam de Deus. Mas quando vem a angústia, a sua alegria aumenta. Porque a alegria dos bens, hoje há, amanhã não há, não interessa. Mas a alegria que vem do Senhor é uma alegria que nos preenche. Essa alegria que nos faz viver. Vejam aqueles milionários, eles certamente têm tanto dinheiro para fazer aquilo que eles quiserem. Mas por isso mesmo eles tinham esse tanto dinheiro que quiseram viver o Titanic. Quiseram bater recordes. E ficaram lá. Eles ficaram lá porque eles não sabiam o que é que eles tinham que alcançar. Eles não sabiam que o que eles tinham que fazer era arrepender-se e buscar o Senhor Jesus. Não valia a pena a riqueza que ele tinha, se essa riqueza o vai levar ao inferno. O importante é, nós sabemos que seguimos ao Senhor Jesus. Agora se temos muito, se temos pouco, nada interessa. O que nos interessa é que estamos juntos com o Senhor. E o versículo 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este é o final do versículo, porque ele confiou, ele teve fé que o Senhor vai levar todas as suas angústias, todos os seus problemas sobre si. O Senhor vai transportar essa carga e um dia ficará resolvido. Sabemos que vivemos segundo a vontade do Senhor. Vivemos conforme o Senhor quer. Então nós temos que aceitar que a vida que nós temos é porque o Senhor assim nos deu. Continuamos a esforçar ao longo da vida, no nosso trabalho, mas primeiramente esforçar-nos nas coisas de Deus, esforçar-nos para trabalhar mais para o Senhor. Porque aquilo que nós fazemos é pouco, nós somos servos. Nós somos servos, temos que servir ao Senhor com alegria, com afinco. E só assim nós podemos um dia alcançar a vida eterna. Amém, irmãos. Vamos orar. Deus, meu Pai, te agradeço a oportunidade que me dás de trazer a tua palavra. Ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa-os, ajuda-nos a caminhar sempre no teu caminho, ajuda-nos a fazer sempre aquilo que é da tua vontade. Obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa o pastor Macaia, a sua família, dá-lhes forças, ânimo para que possam, meu Pai,
continuar a comandar a igreja que tu lhes colocaste nas mãos. Abençoa-os e ajuda-os. Tu isto peço e agradeço, no nome de Santo Jesus Cristo. Amém, Senhor. Entregue o trabalho. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, nos possam acompanhar ao longo dessa semana que hoje iniciamos. Amém. Amém.